tá normal. Uhum. Pode ser internet, Daniela, não sei dizer. Lucas, eu também não tô conseguindo acessar essas gravações. Teoricamente, elas apareceriam no chat depois, né? Mas elas não têm aparecido, pelo menos não para mim. Eu fiz uma reunião outro dia com meus estagiários que apareceu, mas as aulas daqui não têm aparecido, não sei por quê. Tá? Mas eu boto para gravar. Outro aspecto, né, outro objetivo, né, da terapia, né, é a eficiência, que está calcada em dois aspectos. Primeiro, que é a sessões estruturadas e organizadas, ou seja, a estruturação das sessões, olhando, né, no micro, mas também, se a gente pensar no macro, né, pensando na estruturação do processo terapêutico, né, da terapia em si, de maneira mais ampla, né, onde a gente tem passos, né, pequenos passos que a gente percorre dentro da terapia, dentro desse processo terapêutico. Outro aspecto vinculado à eficiência é trabalhar com o paciente ferramentas, né? Eu falei isso para vocês, eu acho que numa das primeiras aulas, né, que a TCC ela entende, né, que todos nós temos habilidades. Habilidades essas que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Nós não nascemos com elas, elas não descem magicamente dos céus, nem nada disso. Nós construímos essas habilidades ao longo da vida. Porém, nem todos constroem todas as habilidades de maneira tão funcional. A gente pode ter algumas habilidades que podem não ser tão funcionais. Quando a gente tem disfuncionalidade, digamos, nas nossas habilidades, e isso nos leva a sofrimento, a gente vai ter um transtorno. Acho que não, na minha cabeça isso soou melhor. Deixa eu refazer. A TCC preconiza essa ideia de habilidades, né? Que todo mundo tem habilidades, mas algumas vezes as nossas habilidades, ou colocando de outra maneira, as nossas ferramentas, os nossos comportamentos, eles podem não ser tão funcionais, ou podem ter sido funcionais em algum momento da nossa vida e hoje já não o são. Então, podem não ser os mais ideais para lidar com o problema. Isso quando a pessoa tem essas habilidades, tem habilidades, né? Então, o objetivo na terapia é promover, né, o aprendizado dessas habilidades, dessas ferramentas, né? Tentar encontrar com o paciente, trabalhar possíveis estratégias para lidar com os problemas, né? Através dessas ferramentas. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos, eu acho que eu já usei esse exemplo várias vezes. Pode ter sido com vocês ou com meus estagiários, eu estou em dúvida. O exemplo da fila do mercado, da fila da casa lotérica. Já falei para vocês, né? Uhum. Vamos estourar, vamos pegar esse exemplo e colocar ele em outro patamar? Digamos que o Eliadab está na fila, na lotérica, para trocar a telecena dele. Eu fui longe agora, né? E aí, fazer aquele bolão da virada, né? A gente não pode esquecer do bolão da virada. R$15 o bolão da virada. E aí, de repente, né, ele adapta ali um pouco distraído, mexendo no celular, ouvindo música com aquele fone branco dele. Eis que alguém bate no ombro dele, né, e fala: senhor, passaram na sua frente. O Eliadab, na mesma hora, quem passou na minha frente? Quando ele olha, ele se depara com um cara que tem quase o triplo do tamanho dele, né? Os ombros de ponta a ponta, é quase o Eliadab deitado, né? Ali na horizontal. O cara é realmente muito grande, muito brutamonte. E o cara olha para o Eliadab com uma cara de poucos amigos. Qual é a reação esperada do Eliadab, gente? Em minha defesa, eu quero falar primeiro. Pode ser, justo. Eu iria falar para as pessoas assim: nada, ele já estava na fila, só falou que ia ali buscar um negócio. O que você falou, a Daniele traduziu em emoção, né?
Minha pergunta foi legal, já que o Eliadab entrou na brincadeira. Eliadab, você falaria diretamente com o dito cujo? Né? Ou você só falaria com a fila? Bem, eu diria que depende das contingências do reforçamento. Justo. Se imagina na situação, você falaria com o cara? O cara é grandão mesmo, sim? Grandão mesmo. Pô, Engraçado que eu fui contando pensando num colega conhecido, né? Que eu já não vejo há muito tempo. Que o cara é muito grande. O cara é realmente muito grande. ele tem aquela orelha meio inchada de jiu-jiteiro, assim, também? Rapaz, se ele tiver orelha ainda. Poxa, E aí, o que você acha? Você falaria com ele ou não? não fala nada. Pô, uma filhinha, o que é uma filhinha? Não é? O que é Aborrecimento. uma filhinha, né? Ah, O que é uma filhinha? filhinha. Agora, olha só. Se você estivesse com 3 carrinhos, eu chutava. Se tivesse o quê? Com 3 carrinhos de compra. Ah, é complicado. Agora, vamos mudar o cenário. Digamos que um não é um brutamontes. Jéssica falando, achei ótimo. Digamos que não é um brutamontes. Digamos que é um idoso, tá? Ele passou na sua frente um caixa que não é o caixa para idosos, né, para terceira idade. Só que a fila realmente está grande, a fila dos caixas normais está grande, a dos idosos não está. Eu tô te dando todo o contexto, tá? A fila dos idosos não está grande, mas a fila do caixa normal tá gigantesca. É todo mundo jogando a Mega Sena da virada. E só o Eliadab querendo trocar a telecena. E ele vai na sua frente e você tá com pressa para voltar para casa e assistir a aula do Antônio. O que você faz? Então, idosos, né? Idosos são fofinhos. Assim. Uhum. Eu acredito que que não ia. Eu, particularmente, acho que não ia brincar com os idosos. Eu sou de uma época que minha mãe me fazia levantar, né? Do assento do Também. ônibus para as pessoas sentarem, os idosos sentarem. Hoje mesmo eu estava numa de grãos, né? De condimentos, ali de Nova Iguaçu, Casa São Pedro, deve ter uma galera aí que conhece. Casa Pedro. Casa Pedro, exato. Eu tô ouvindo você Tinha uma, falando, foi do lado de casa. é, tinha uma senhorinha na fila, né? E a fila Uhum. estava enorme, né? A fila ali está sempre cheia. Aí a fila estava enorme, tinha uma senhorinha que estava atrás de mim, inclusive, ela não estava nem na minha frente. Eu falei, a senhora não é prioridade, não? Ela, sou, mas às vezes eu até esqueço. Eu falei, não, aqui não tem ninguém na fila de prioridade. Eu nem preciso essa fila toda. Então, assim, com base nas minhas experiências, eu acredito que eu não ia encrencar com o idoso, não. Deixar ele Mas você vê a passar. diferença dessa situação que você mesmo contou, né? Nesse caso de hoje, a senhorinha não estava atenta que a prioridade estava disponível para ela. Então você deu o toque para ela, ela foi lá. Mas você entende que, ok, eu também concordo, também sou dessa época da gente deixar o idoso ceder espaço, eu acho que isso é importante. Mas você concorda que se existe uma regra que diz que existe uma fila para o idoso, e como eu falei, essa fila de idoso está infinitamente mais tranquila do que a fila do coisa, e mais você está com pressa, há de convir, né, que o idoso está furando a fila, Uhum. certo? Sim. Obviamente, a gente pode, né, encontrar N justificativas para deixar ele passar, certo? Mas, de qualquer maneira, ele, tanto quanto o Brutamonte do exemplo anterior, alguém já está questionando ali se deixaria ou não passar, né? Mas ok. Eu deixaria também. Mas o idoso, tanto quanto o Brutamontes, furaram a fila, correto? Engraçado, né? Você não, em nenhuma das situações, falou, né? Se pronunciou. Ok, segura. Gente, sendo muito sinceros, tá? Agora, abram o coração na pergunta que eu vou fazer. Pode botar no chat, não precisa me contar história triste, não. Alguém brigaria com o idoso e ou com o Brutamontes? Não? Professor,
Professor, brigar não, mas eu não, brigar, desculpa, eu vou colocar assim, não brigar. Eu acho que brigar não é a palavra mais adequada. Você falaria alguma coisa? Eu falaria sim. O que você falaria? Eu iria perguntar para ele se ele não tinha observado que tinha uma fila, ele passou direto, né? E não sei se ele prestou atenção ou não. Eu falaria dentro de um contexto de educação, mas falaria sim. Interessante. Alguém acha que perderia a linha numa situação como essa? A Mônica disse que perderia a linha. Eu, professor, dependendo da resposta do Brutamontes, eu me conhecendo do jeito que eu me conheço, eu perderia a linha. Eu falaria com ele numa boa, mas como você falou que ele estava com cara de poucos amigos, se ele viesse responder de uma forma ríspida, eu com certeza ia fazer aquele barraco made in Belfort Roxo ali com ele. Eu ainda não conheço esse barraco made in Belfort Roxo, como você falou. Eu acho que, depois dessa, eu acho que, sinceramente, eu não quero conhecer. Tá perdendo nada. Eu imagino que sim, eu não tô perdendo nada mesmo. Agora, vamos pensar no seguinte, vamos virar a coisa, vamos pensar no Brutamontes do Eliadab. Vamos pensar que o Eliadab vira para ele e fala... A coisa assim. Que ele vira e fala, poxa, você não percebeu que a fila é lá atrás, né? Como alguém falou, né? A Stephanie falou ali no chat. O cara vira, olha para o Eliadab, chega bem perto, aquela cena de filme, sabe? É o Pitbull com o Chihuahua, assim, sabe? O que você falou, irmão? Tu tá querendo comigo? Tu sabe quem eu sou? Eu falaria assim pra ele, ai, moço, só tô falando que você tinha que ficar atrás de mim. Você não sabe quem é Eliadab. Infelizmente, a gente vive, né, uma sociedade bastante homofóbica. Então, às vezes, uma brincadeira dessa pode não terminar bem. Mas eu entendo o caminho que você tomou. Aí agora vem as minhas perguntas de verdade para vocês, gente. Qual foi a emoção que provavelmente o Brutamontes sentiu quando Eliadab falou com ele? Aí o pessoal tá te sacaneando no chat, tá, Eliadab? Muito bem. Ele deve ter pensado assim, quem é esse mero imortal para afrontar? Eu acho que seria um pouco mais qual é a menor, como a Angélica falou. Como a Stephanie bem falou, né? Ao que parece, a emoção do Brutamontes seria a raiva, correto? Não. Lembra que eu falei ali atrás que o Eliadab, quando eu perguntei para o Eliadab, independente se é o idoso ou se é o Brutamontes, eles estão errados? Lembra que eu questionei isso? Olá, pequena, tudo bem? Eu achei engraçadíssimo o jeito que você fez. Sai agora, né? Só faltou jogar ela. Talvez surpresa, né, como a Daniele falou. Depois eu vou explicar. Na aula que eu falo sobre ansiedade, eu falo de emoções também. Eu vou dar uma explicada boa sobre emoções para vocês, tá? Rolou uma invasão aí, né? Mas voltando aqui. Naquela primeira situação, falando do Brutamontes e do idoso, olhando pelo lado do Eliadab, como eu falei, os dois estão, de alguma maneira, infringindo uma regra, né? Eles estão furando fila. E a gente já discutiu o furar fila lá no passado, certo? O furar fila gera normalmente raiva. Como bem falaram, se a gente inverte a lógica e olha do lado do Brutamontes sendo respondido, né? Ele fica com raiva também, certo? Mas é interessante que, ainda que as duas situações gerem raiva, elas podem gerar respostas diferentes. Tá? Não peguemos esse exemplo. A gente teve um exemplo que a gente falou várias vezes em aula, porque eu estou lembrando, que era aquele exemplo que você está na fila do mercado, alguém passa na tua frente, aí várias pessoas falam assim, deixa isso para lá, nem vou falar nada não vou me estressar com isso não. Assim como exemplo, é porque acho que o exemplo de fila para essas coisas é o melhor para mim. Assim como na fila da lotérica, obviamente, você está sofrendo uma injustiça. Você está ali, né, esperando numa fila e alguém vai e fere aquela regra. E ele está, de alguma maneira ali, né, te prejudicando, certo? Isso gera uma emoção de raiva.
Só que, em geral, esse discurso de não vou me estressar, não vou falar nada, é melhor não falar nada, é um discurso de cunho evitativo, onde a gente está evitando entrar em conflito, ou a gente está evitando como é que eu posso dizer? A gente está evitando criar um atrito com outra pessoa, né? Se chatear com outra pessoa, que a outra pessoa se chateie conosco. Colocando em outras palavras, de maneira um pouco mais técnica, esse é um momento onde a gente está respeitando totalmente o outro, uma vez que a gente se preocupa de sobremaneira com o outro, ou com a reação do outro, possível reação do outro, mas a gente não para se preocupar com o nosso sentimento e a nossa reação, né? Talvez, lá no Brutamontes, estão dessa maneira tão agressiva, mas o Eliadab talvez estiver perdendo o contexto, podia ficar com raiva, no sentido de, pô, minha vontade é chegar para esse cara, pô, irmão, tu tá de sacanagem, né? Tem uma fila lá atrás. Só que, para evitar um possível mal-estar com a pessoa, né, ele não fala nada. Só que ele tem ali dentro, ele gostaria, talvez, de poder expressar o que ele sente. Por outro lado, o tal do Brutamontes, né, esse totalmente sem noção, ele ouve uma resposta do Eliadab e acha que está sendo desrespeitado, como se ele fosse o superior. Acho que alguém até falou isso no chat. E ele parte de uma maneira agressiva para o Eliadab, onde ele está botando para fora aquilo que ele está sentindo naquele momento, mas desrespeitando totalmente o outro. Né? Nós temos, de um lado, uma situação onde eu respeito o outro, mas eu não me respeito. Do outro lado, eu me respeito, mas não respeito o outro. De um lado, a passividade. Do outro lado, a agressividade. Quando a gente deixa de falar ou quando a gente fala demais, as duas situações são problemáticas. Então, como resolver esse impasse? O caminho do meio que nós chamamos de assertividade. Então, quando um paciente, por exemplo, ele não é assertivo, vou dar um exemplo que provavelmente um monte de gente vai botar no chat agora, eu sou assim, eu tenho isso, dificuldades de dizer não. Isso é algo muito comum. Isso é falta de assertividade. Onde muitas vezes a gente não consegue dizer não para outra pessoa, pensando assim, a pessoa vai se chatear, a pessoa vai achar que eu não me importo com ela, ou que eu sou sacana, qualquer coisa assim. E com isso a gente acaba ignorando a nossa própria vontade. Ignorando totalmente a nossa vontade. Dificuldade de dizer não é algo que aparece muito na clínica. Então, totalmente ligado ao aspecto da assertividade. Eu dei essa volta toda para dizer que nós trabalhamos assertividade na clínica. Se a gente percebe que o paciente tem esse problema de assertividade, que pode estar nessa questão do dizer não, pode ser a dificuldade de poder expressar aquilo que sente para o outro, né? A gente trabalha assertividade com o paciente, isso está dentro do campo das habilidades sociais. No autismo, por exemplo, a gente trabalha muito habilidades sociais com o paciente, né? Não só essas que eu falei, mas até habilidades mais básicas, né? Mais basais. Esse é um exemplo de habilidade que nós trabalhamos com o paciente, né? Regulação emocional, né? Solução de problemas, motivação, enfim. Existem vários aspectos que nós trabalhamos com o paciente, né? Nós instrumentalizamos o paciente nesse sentido, né? Para ele poder lidar com as dificuldades que ele se depara. E por último, dentro dos objetivos, nós temos a questão do vínculo terapêutico, que nós já falamos em aulas anteriores, né? Que está ligado, né, à empatia em relação ao paciente, né? E uma escuta autêntica, né? Uma empatia autêntica em relação ao paciente. Pensando que os pacientes, em geral, eles buscam segurança, buscam apoio, buscam validação do profissional. Só para constar para vocês, no livro da Judith Beck, que tem a capa verde, né, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, Terapia Cognitiva, já não lembro mais o nome, essa parte de estrutura de sessão fica no capítulo 5, tá? Eu me baseei em grande parte nesse capítulo, só para vocês saberem, né? Então, assim, se a gente puder resumir, né,
todo o tratamento, por mais que a gente vai falar, às vezes, de patologias diferentes, né? Cada parte do tratamento tem alguns pontos em comum. Mesmo quando a gente muda, né, fala de patologias diferentes, né? No começo do tratamento, a gente sempre vai buscar o estabelecimento do vínculo, né? Construção da empatia autêntica. E a gente vai trabalhar também a identificação das queixas do paciente. Né? No que a gente chamaria de um meio da terapia, né? Sendo que aqui eu vou falar e depois eu faço uma ressalva. No meio da terapia, a gente tem um fortalecimento do vínculo. E olha só, quando eu estou falando no meio da terapia, eu não estou falando dentro de uma sessão de terapia, não. Não estou dizendo que isso tudo acontece na sessão, não. Estou falando que isso acontece durante o tratamento, tá? Dentro do percurso da terapia. Isso eu estou falando do macro, certo? Então, no meio, você tem um fortalecimento do vínculo, especificação de metas, começa a trabalhar a resolução de problemas, o ensino do modelo cognitivo, a questão de tornar o paciente mais ativo quando você vê uma certa inatividade com o paciente, e a psicoeducação. Aí vem aqui a minha primeira ressalva. Essa definição da Judith Beck, né, de começo e meio, eu particularmente não gosto dela porque eu acho que tem algumas coisas ali que ela considera meio que eu acho que estão no começo, né? É claro que no meio faz todo sentido você estabelecer o vínculo que você começou a construir no início do processo terapêutico. Isso é verdade. Mas a especificação de meta e o ensino do modelo cognitivo, isso ainda é começo da terapia, na verdade, né? É claro que isso é uma divisão dela é bastante didática, né? Mas vários autores, né, trabalham mais ou menos seguindo essa linha também, de que modelo cognitivo, até psicoeducação, na verdade, isso tudo ainda é um pouco começo, né, da terapia. Resolução de fortalecimento de vínculo, especificação de metas também. Justamente a especificação de metas ficaria assim, esse momento intermediário entre o começo e o meio da terapia. Né? Sendo que no meio você teria, assim, de fato, resolução de problemas, você reforçaria todos os aspectos anteriores, né? E você começaria a falar de intervenção propriamente dita. Certo? E no final, né, você já está com um paciente bastante ativo na terapia, né, bem participativo, a gente começa a fazer a preparação para o término, né, entendendo aquele processo com início, meio e fim, e no final a gente trabalha o que a gente chama de prevenção de recaídas, né, onde a gente vai fortalecer as ferramentas, né, as habilidades que a gente veio construindo durante o processo terapêutico, a gente vai trabalhar a autonomia do paciente para que ele dependa cada vez mais do terapeuta, para aí ele poder ter uma alta e poder seguir a vida dele. Tudo bem até aqui, gente? Sim, tudo bem. Eu tenho uma questão. Assim, tem bastante gente, né, daquele time terapia não é para todo mundo, nem todo mundo está preparado para terapia. Tem uma galera do time do terapia é bom demais, né, para ser feito só por pessoas em sofrimento psíquico. Né? Ainda tem a galera, né, que precisa fazer terapia, né, até por uma exigência profissional, no caso de estudantes de psicologia, pessoas que trabalham, né? Não é uma exigência, né, mas é uma recomendação muito intensa. Muito forte. E assim, eu fico pensando, né, nesse público, no caso, né, de pessoas que têm um perfil de uma terapia mais continuada, por assim dizer, né? Aí, como se daria, então, essa questão, né, desse modelo para o fim de uma terapia que né, tem uma característica de pedir uma continuidade, né? Por exemplo, né, recomenda-se que um psicólogo esteja fazendo terapia, esteja fazendo supervisão, né? Quer dizer, nesse caso, ainda assim, na TCC, se recomendaria que se fechasse a terapia, olha, encerramos por aqui,
e se você vendo necessidade de trazer alguma questão, você volta. Como é que se daria isso? Perfeita a sua pergunta. Vamos lá. Eu entendo essa pergunta, até porque isso é uma das questões que se vê. E aquele paciente que não tem uma demanda, por exemplo? Você está falando dos pacientes que tem, às vezes a demanda ela é externa, uma demanda profissional, como no caso dos psicólogos, né, e tal. Mas e um paciente, por exemplo, que vem aquele discurso, eu vim procurar terapia para me conhecer? Sim, exato, né? Um espaço para... O que o terapeuta TCC faz com esse cara? Né? Algumas pessoas iam falar assim, a porta da rua é serventia da casa. Claro que não, né? De que o paciente ele procura a terapia com um objetivo, ou vários às vezes, né? E a ideia, pensando numa abordagem bastante objetiva, é a gente tratar esses objetivos, trabalhar as habilidades necessárias, trabalhar a flexibilidade, a modificação de comportamento, a modificação de pensamento, de modo que ele consiga lidar com a dificuldade. Se ele está bem, se ele está estável, em princípio, ele não tem necessidade de dar prosseguimento. Uma coisa importante que eu não falei é o seguinte, embora eu acho até curioso que eu não tenha ouvido falar tanto isso. Eu ouvi isso muito na época de graduação, e hoje em dia, depois da minha especialidade, né, formado e especialista, eu quase não ouço falar, que é o que a gente chama de follow-up, onde, na verdade, é um processo que a gente vai espaçando as sessões com o paciente, né? As sessões da TCC, elas são semanais, né, como a grande maioria das terapias, né? E quando a gente começa a chegar nesse momento onde o paciente ele já está começando a caminhar bem sozinho, né? E a gente está fazendo muito mais ali um ajuste fino, né? Um suporte, a gente pode, né? Se for interessante, a gente pode começar a espaçar as sessões, né? Ao invés de ser semanal, de 15 em 15, de 3 em 3 semanas, uma vez por mês, eventualmente você encerra. E é o que muitos terapeutas fazem, né? Eles marcam o follow-up. Aí, por exemplo, olha só, eu tô te dando alta, mas eu quero te ver de novo daqui a 3 meses, às vezes 1 mês, às vezes 3 meses, para poder a gente avaliar como é que estão as coisas. Saber se está tudo certo, para poder ver as dificuldades que você teve nesse período. Se tiver necessidade, a gente volta a fazer algum trabalho pontual e depois você volta para a tua vida. Então, digamos, né? Eu tô com um paciente meu, eu dou alta para ele e falo para ele assim, olha só, tô te dando alta, mas eu quero te ver daqui a 1 mês, eu quero que a gente converse daqui a 1 mês para ver quais foram as dificuldades que você encontrou durante esse mês. E, se necessário, a gente pensa a possibilidade de reforçar algumas, talvez, se necessário, fazer mais uma sessão ou 2 para reforçar alguma habilidade, né, alguma ferramenta, e você volta para a vida. E aí o paciente vem, né, aí dou alta, daqui a 1 mês o paciente vem e fala, não, Antônio, tá tudo ótimo, deu super bem, então beleza. Você acha que tem necessidade? Mas daqui a 1 mês? Ele, não, acho que não. Então, vamos tentar marcar para mais para frente? Depois, daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses? Né? Não, se eu não me engano, o padrão de follow-up normalmente é 1 mês, 3 meses, 6 meses. Mas você pode começar direto com 3 meses, ou até às vezes direto com 6 meses. Né? Mas é legal, assim, pelo menos nesse início da alta, você ainda veja o paciente lá. Tem terapeuta que, pelo próximo ano, vai ver o paciente umas 3, 4 vezes, depois o cara só procura quando precisar. Então, assim, às vezes o paciente chega com uma queixa, eu estou falando que é experiência, o paciente chega com uma queixa, a gente começa a trabalhar aquela queixa e outras começam a vir junto, né? Outras começam a surgir. E, assim, tem até um livro da terapia cognitivo-comportamental, que acho que é Terapia Cognitivo-Comportamental de Alto Desempenho. Se eu não me engano, pode ser esse ou pode ser um outro, eu posso estar confundido, mas é um livro que tem uma proposta, uma espécie de terapia cognitivo-comportamental focal, breve focal. É uma terapia breve focal, só que na abordagem TCC, onde você só vai atacar aquele ponto principal e com vista de ser uma terapia bem rápida mesmo. Não é o caso de um terapeuta convencional, né? A gente vai lidando com as demandas que o paciente vem trazendo, com aquelas metas que a gente constrói e com aqueles objetivos. E lembrando vocês, a gente tem um aspecto muito dinâmico, então as metas podem mudar, no sentido de, assim como a gente pode cumprir metas, a gente pode criar novas metas. Então isso pode retroalimentar a terapia. Mas, eventualmente, o paciente vai receber alta.
E aí, como eu falei, ele vai seguir a vida dele. Se ele encontrar dificuldade, a gente deixa as portas abertas para ele, olha, precisando, você me liga, a gente marca uma sessão, qualquer coisa a gente volta para fazer uma reciclagem ali, né? Trabalhar de novo essa prevenção de recaídas. Beleza, ele tá bom. Né? Isso é bem legal. Eu já tive pacientes que receberam alta, assim, e estão bem, de vez em quando mando mensagem e tal, e que estão caminhando bem. Isso é legal. Então, realmente isso realmente existe. Né? Isso realmente acontece. Mais alguma dúvida, gente? Não? Beleza. Professor? Sim? Boa noite mais uma vez. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que eu queria, na verdade, voltar só um pouquinho, voltar um pouquinho naquele assunto anterior da assertividade, só para poder fechar um raciocínio que ficou um pouco em dúvida aí. Beleza. O senhor já logo pegou o gancho, né? O que acontece? Sobre aquela situação que o senhor falou a respeito de estar na fila e tal, né? E de estar ali tendo aquele contato com quem fez a ação lá, de passar na frente e tal. Vamos supor que, assim, estou colocando assim, se outros fatores mudassem esse processo, como é que ficaria essa assertividade? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, desse fator, né? Vamos supor que eu chegue lá na fila, como o senhor mesmo perguntou, eu falaria com esse indivíduo, né? De uma forma educada e tal, do meu jeito lá, Rogério. Tá. Agora, respeitando você mesmo, a sua opinião, né? Tipo, poxa, eu tô insatisfeito com o fato de você ter passado na minha frente, mas ao mesmo tempo respeitando o outro, né? Onde você não vai xingar o cara, você não vai faltar com respeito dele de maneira nenhuma. Isso é assertividade. Isso é uma resposta assertiva, né? Em princípio. Beleza. Então, aí se eu chegasse assim, vamos dizer, super bem-humorado, eu consegui um trabalho no dia anterior, estava desempregado, né? Consegui o trabalho no dia anterior, já consegui um adiantamento, estou indo na casa lotérica pagar a conta que estava atrasada. Então, assim, o fator da minha situação, felicidade, eu estou tão bem naquele momento. Poderia afetar a sua resposta. Você pode dizer, Isabel, não vou nem me estressar com isso mesmo, não. Eu estou feliz, estou tranquilão, estou sem pressa. Verdade. Perfeito, Rogério. Por isso que a gente não avalia isso apenas com uma situação, com um episódio. Né? O que a gente está procurando, como eu falei na aula anterior, que eu falei lá da conceitualização de caso, a gente está procurando padrões de comportamento que se repetem. Essa pessoa, por isso que eu dei o exemplo do velho e do brutamonte. Porque a pessoa que tem dificuldade, que tem essa passividade, né, ela vai ser passiva com o brutamonte, possivelmente com o velho, talvez até com qualquer pessoa normal que passasse na frente dela na fila. Muitas vezes essa pessoa ela também vai ser passiva nas relações dela. Então, por exemplo, se ela briga com o cônjuge, ela não vai falar nada, ela não vai conseguir expressar o que ela está sentindo ali. Né? Se alguém der uma volta nela em qualquer outro contexto, ela também não vai falar. Uma situação em cadeia, né? Com amigos. Né? Por isso que a gente está avaliando, a gente sempre está avaliando situações diferentes, contextos diferentes, situações diversas, que a gente vai encontrar esse padrão. Okay. Vou dar um exemplo para vocês. A gente estava falando daquela questão da dificuldade de dizer não, lembra? Né, que eu tinha comentado, né? O Eliadab até falou que, inclusive, isso é um problema para ele. Mas já teve gente falando que é um problema para ele porque ele fala não, né? Agora, eu já vi que tem gente falando ali que tem dificuldade de falar não. Beleza, professor, eu tenho uma dificuldade de falar não. Tá, me conta. E aí o paciente vai trazer situações e diversas, né? Contexto, por exemplo, Antônio, sei lá, um dia eu estava em casa, né? Eu não trabalhei nesse dia, né? Então foi aquele meu dia para descansar, eu estava de folga. E aí, meu primo me ligou e me perguntou se eu não podia dar uma moral para ele e levar ele lá em Curicica, que ele tá ficando com uma menina lá e ele tá sem moto, tá sem carro, e para ele ia ficar difícil ir de Uber e tal, é um lugar meio esquisito. E aí ele me pediu para poder levar ele lá. Cara, assim, eu sei que é longe, mas, eu gosto do meu primo pra caramba, sabe? Então, eu levei. Mas você queria levar? Pra você foi de boa? Falando de boa não foi, né? Eu tava em casa, eu queria ficar em casa não fazendo nada.
Mas, assim, é meu primo, né, cara? Ele é meu primo, ele é parceiro, então não tem como dizer não pra ele. Mas você gostaria de dizer não? Você falou pro seu primo que hoje era teu dia de folga, que você não queria sair do sofá? Você ia ficar enterrado no sofá? Eu não falei. E por que você falou? Porque eu acho que ele ia ficar chateado se eu recusasse. Então, pera. Lembra que a gente falou? Ele tá respeitando o primo, ele tá olhando o primo, mas não tá olhando pra ele. A vontade dele, entende? Isso pode acontecer, gente, em N contextos. Tá? A gente falou de briga, mas não é só briga. Né? Não é só briga. Eu vejo muito isso, me chamou a atenção, porque eu vejo muito essa passividade por aí. Né? Às vezes as pessoas até te interpretam mal, diz até que você é meio ignorante, que você esquenta a cabeça com tudo, né? E aí, às vezes, parece que você... A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe uma linha tênue, né? Entre a passividade e a assertividade e a agressividade e a assertividade. Né? Eu sempre falo, só falo até com os pacientes, que assim, ninguém tem sangue de barata também, né? Se, por exemplo, como foi a situação lá que está falando da lotérica, né? Como você falou, Rogério, você é super educado com o cara... E o cara vai e cola em você, assim, com aquela cara de mal. Começa a encostar em você, começa a te empurrar, por exemplo. Pô, ele já tá me agredindo. Eu não... Pô, tem que... O que eu vou fazer aqui? Né? Claro, é avaliar a situação. Se for um brutamonte gigantesco dele, provavelmente você vai levar a pior nessa situação se você partir por um processo mais franco. Mas, poxa, o que eu posso fazer aqui? Posso pedir ajuda para as pessoas que estão no entorno? Porventura, um segurança que possa ter ou não na lotérica? Né? Ou eu vou partir para a agressividade? É claro que cada caso é um caso. Mas, o que eu vou fazer nessa situação? Tem gente que não consegue expor a sua opinião. Então, por exemplo, como eu fiz há pouco, o que vocês preferem, gente? Vocês preferem duplicar a nota ou ouvir a minha sugestão de avaliação? Não estou afirmando, porque eu não tenho bola de cristal, mas não me surpreenderia se em algum momento eu descobrisse, ou, né, pelo menos alguém realmente se reconhecesse nesse lugar, que logo que eu perguntei, as pessoas já foram falando no chat duplicar. O Eliadab mesmo foi uma das pessoas que falou no próprio microfone duplicar. Acho que você também, Rogério, chegou a falar, algumas pessoas falaram. Talvez alguém da turma, algum colega, tirando a Tayane, também quisesse até ouvir qual seria a minha sugestão de avaliação. Mas podem ter pensado assim, mas tá todo mundo falando para o professor duplicar a nota. Vai que eu falo e as pessoas ficam olhando mal para mim, né? Tipo, ficam com raiva de mim. Então eu não vou falar. Então, olha a situação. Sacou? Essa pessoa, ela tá se anulando ali, né? Porque com medo do que a turma pode pensar dela. Dela expressando a opinião dela. Gente, não precisa botar no chat, professor, foi assim comigo. Não precisa, gente, pelo amor de Deus. Não precisa ficar se expondo também, não. Calma. Mas não me surpreenderia se isso tivesse acontecido. Porque isso acontece. Né? Ok. Foi sim, Eliadar. Foi sim, claro que foi. Foi assim com você 7, 7 vezes? Eu não entendi o 7 no final. Ou foi só um dígito a mais? Não, o 7 foi misclick mesmo. Tá, ok. Deu para entender, Rogério, essa ideia? É claro, gente, que eu tô aqui no en passant, tá? Falar de habilidades sociais e assertividade é uma aula inteira, sabe? Eu tô aqui no super en passant. Mas a gente está falando justamente dessa parte. Por um lado, você tem essa passividade, como você falou, essa dificuldade de se expressar, de botar para fora, de se posicionar muitas vezes, né? Aliás, eu acho que, no fundo, a gente está falando de se posicionar, por um lado. Outro lado, você também encontra muito da agressividade, aquelas pessoas que elas estão sempre atacando, elas têm sempre essa postura agressiva. E tanto de um lado quanto do outro, a dificuldade de chegar no caminho do meio, né? De você ter um caminho intermediário. Isso é um ponto muito interessante, gente, que eu tenho percebido na clínica, e eu já vi vários colegas falando isso também. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha essa questão da passividade com o paciente. Por quê? Se você não toma muito cuidado com esse trabalho, onde a gente quer fazer o quê? O paciente chegar na assertividade.
né? Onde ele se respeita e respeita o outro também. O problema é que, às vezes, o que pode acontecer é o seguinte, o cara pular da passividade para a agressividade. Então, ele era passivo, ele não falava a opinião dele. Você trabalha com o cara, ele não só passa a falar a opinião dele, como ele passa a agredir as pessoas. E aí você tem que, opa, volta um pouquinho, que você passou demais da conta. Né? Eu gosto de desenhar essa questão da passividade, assertividade e agressividade como se fosse um contínuo, né? Como se fosse uma linha. E aí você vai tentando trazer o paciente para o meio. Né? O problema é que tem os pacientes que pulam de uma ponta para outra. E você tem que fazer aquele movimento com ele para trazer ele para o meio. Isso não quer dizer que o cara Não quer dizer que o cara ele vai ser sempre assertivo. Não quer dizer que uma pessoa que tem uma capacidade mais assertiva, né, ele vai ser sempre assertivo. Tem horas que não. Exatamente, Ana. Tem horas que a gente vai acabar sendo mais passivo, seja por conta do contexto em si, ou questões diversas. Tem hora que a gente vai ser mais agressivo. Mas o que a gente trabalha com o paciente é que ele tente ao máximo ser assertivo, né? Que ele consiga ali, por um lado, né, ser assertivo, né, cada vez mais, e que ele também perceba os momentos onde ele foi agressivo e onde ele foi passivo. Porque só assim é que ele vai conseguir fazer ali os ajustes para chegar à passividade. Ou assertividade, desculpa. Certo? Professor, boa noite. Oi. Oi, Nalzira. É Nalzira. Uhum. Eu passei por uma situação dessa a respeito de não saber falar não. Uhum. E aí, no momento que eu fazia muito algo para uma pessoa, né? Uhum. E aí, no momento que eu falei para essa pessoa, não vou fazer mais, a pessoa ficou com raiva de mim 1 mês sem falar comigo. Não duvido. E aí começou a me agredir pelo Zap. Uhum. Foi uma coisa muito chata, que aí depois eu vi que realmente é porque eu sempre falava sim para ela. E aí depois eu descobri que depois ela veio até a mim e me pediu desculpa, porque ela viu que realmente ela estava errada. Uhum. Tempo sem falar comigo por causa disso. Acho que por um lado tem isso que a Daniele falou ali no chat, né? É o famoso você faz 100, 100, 100. Quando você faz 99 não presta. Tem um pouco isso também. Mas tem uma outra coisa que muitas vezes as pessoas elas não sabem lidar com assertividade, com uma pessoa assertiva. E elas se assustam. E aí, muitas vezes a assertividade ela pode ser confundida um pouco com a agressividade. Né? E, aliás, isso tem que ser tomado cuidado, porque essa confusão ela pode acontecer tanto da parte do transmissor quanto do receptor. Ou seja, essa confusão pode acontecer tanto da parte de quem fala quanto de quem escuta. Então, às vezes, a gente está achando que a gente é assertivo. Assim, da mesma maneira, tem hora que a gente está achando que é assertivo, a gente é passivo. Tem hora que a gente está achando que é assertivo, a gente é agressivo. Então, a gente também tem que ter um pouco desse cuidado. E muitas vezes a pessoa ela pode não ter a capacidade de ouvir. Aí a pessoa é assertiva com ela e o outro fica com raiva. Não gosta, fica com raiva, fica chateado, né? E acaba não... O Lacan tá descansando essa semana, tá, Helena? E não vai saber ouvir e vai reagir. Muitas vezes pode reagir justamente de uma maneira agressiva. Né? Essa questão, Eliadab, de conhecer o próprio espaço e o espaço do outro, está intimamente relacionada a isso que eu estou falando. Né? 2 coisas, Nalzira. Primeiro, eu por um segundo eu pensei que você ia até falar da situação dos TCCs, né? Porque às vezes eu sinto uma certa passividade de vocês. Eu sugiro as coisas que vocês fazem. Eu acho que se eu mandasse vocês plantarem bananeira, vocês vão plantar bananeira. Né? Tem alguns momentos eu gosto de justamente incentivar que os alunos tragam suas opiniões acerca daquilo que eu sugiro, né? Porque eu não sou o dono da verdade, eu sugiro, eu não estou mandando. Se eu tiver que mandar, eu vou mandar. Tem hora que a gente tem que mandar fazer coisas. Mas, no geral, eu sugiro. E eu gosto da opinião de vocês. É importante que vocês a expressem. Então, às vezes, eu vejo muito esse negócio da passividade quando eu estou orientando. Porque os alunos não trazem suas opiniões em algumas situações. Né? E isso eu acho importante. É uma troca. Isso é legal. E uma outra coisa, Nalzira. Eu preciso falar com você depois, tá? Só para aproveitar que eu já estou falando com você aqui, para dizer que eu preciso falar com você depois. Me manda uma mensagem depois da aula que eu preciso falar um negócio com você que eu estou esquecendo. Estou enrolando para falar. Tá bom? Agora, gente, né? A gente veio falando, né? Falou um pouquinho da terapia do ponto de vista macro, né? E aí, agora a gente vai falar um pouco da terapia
processo da sessão, né? Isso aqui, esse esqueminha, né, é um esqueminha que resume, né, os principais aspectos, né, os principais momentos que podem vir a acontecer numa sessão de terapia em TCC. Tá? Alguns deles são muito importantes, outros podem vir ou não acontecer. Tá? No fundo, todos eles são muito importantes, mas tem alguns ali que podem vir a não acontecer em alguma situação ou outra, e tem outras situações que podem acontecer em outros momentos, tá? Podem entrar aí nessa história. O primeiro ponto é extremamente importante, que é a checagem de humor do paciente. E a checagem de humor, ela é feita de uma maneira bem complexa. Eliadab, liga a sua webcam, por favor. Se ele ainda estiver aqui. Ah, tá. Deve ter ido voltando correndo, ouviu o nome dele e voltou correndo. Desliga o seu microfone. Né, liga, desculpa, foi mal, eu já estava desligado. Agora eu vou mostrar para vocês, né, como é que a gente faz essa checagem de humor, né? É um processo bem complexo, vocês vão perceber. Eliadab, como você está se sentindo hoje? Como eu estou me sentindo hoje? Uhum. Se você pudesse resumir isso em poucas palavras, como você está se sentindo hoje? Acho que eu tô bem, assim. Acho que consegui acordar mais cedo do que costumo acordar. O dia foi produtivo. Ocorreu tudo bem, nenhum imprevisto. Show. Se a gente pudesse traduzir isso em emoções, qual é a emoção principal do seu dia hoje? Gratidão. Gratidão seria uma emoção? Sim, poderia. Seria uma... De 0 a 10, sendo 0, né? Tipo, 0 gratidão. E 10, a maior gratidão que você já sentiu na vida. Mais ou menos aonde estaria a gratidão de hoje? De 0 a 10, pelo menos quanto? Como é coisas bastante do cotidiano, assim, não foi nada tipo... Eu diria um 7,5, 8. Perfeito. E assim vocês viram uma checagem de humor. É até bem simples, na verdade, eu tava brincando. É um processo muito simples. E é bem isso, tá? A gente quer estabelecer o humor do paciente e existe um motivo bem importante aí. Embora eu não tenha colocado ali, é até interessante, às vezes, a gente fazer a checagem de humor no início, às vezes até em alguns momentos durante a terapia, e no final, para a gente poder ver se teve alguma mudança. Ele adapta super bem. E a gente não está num contexto de terapia, mas nem sempre o paciente vai chegar super saltitante serelepe, né? Às vezes o paciente vai chegar para baixo, vai chegar irritado, vai chegar ansioso. Então, é importantíssimo a gente fazer essa checagem de humor, primeiro, para poder fazer um antes e depois, né? Mas também para poder pensar se vai ser necessário intervir nessa emoção na terapia. Se o paciente chegar com alguma alteração, por exemplo, muito triste, ou com muita ansiedade, talvez a gente precise fazer ali uma intervenção mais direta para ele lidar com aquilo, com aquele mal-estar que ele está sentindo. Né? Isso também vai servir da gente baliza para a gente poder organizar a terapia. De que maneira? Através do agendamento. Eu não coloquei aqui não, gente. Não, tá aqui, ó. Através da agenda para estabelecer os tópicos. Né? Então a gente faz, tendo essa questão essa verificação do humor, né? Isso também vai estar presente ali no processo de definir a agenda da sessão, que é onde a gente vai definir quais pontos a gente vai trabalhar naquele dia. Né? E quando a gente faz essa checagem de humor, se a gente perceber que o paciente está de alguma maneira alterado, a gente precisa colocar, é interessante que a gente coloque algum tipo de intervenção mais direta para ele poder lidar com essa emoção desagradável. Mas nesse meio tempo, na verdade, essa ordem ela pode ter alguma variação. É interessante que entre a checagem de humor e o estabelecimento da agenda, a gente faça algum resgate ali da sessão anterior, né, do que a gente trabalhou na sessão anterior. Até isso também nos ajuda ali a construir a agenda, porque muitas vezes, né, a agenda ela vai partir de uma continuidade das sessões anteriores. Né?
Então, quando a gente faz o check-up, o estabelecimento do humor, né? Ali caramba, a checagem de humor, né? E resgata a sessão anterior, isso tudo serve de base para a gente poder construir a nossa agenda. É claro que o paciente pode chegar com alguma demanda que não foi discutida anteriormente, pode ser uma coisa nova, de repente uma coisa que aconteceu no meio da semana, ou uma coisa que acabou de acontecer antes dele chegar na terapia. Claro, obviamente. E aí a gente vai trabalhar com o paciente a questão da hierarquização, onde ele vai poder avaliar se ele vai poder definir todos os tópicos que poderiam ser falados e ele vai poder hierarquizar, né, e avaliar qual que é o mais importante, quais que devem receber prioridade naquele dia e quais que podem ficar para mais para frente. Às vezes ele tem um tópico muito importante para essa semana e aquilo que aconteceu com ele ontem talvez não seja, para ele, não seja tão importante se falar agora do que aquele tópico anterior, que é uma coisa que é um problema que ele vem enfrentando há muito tempo e que ele precisa, de repente, conversar agora. Então a gente vai falar, então tudo bem, isso aqui que aconteceu, eu vou segurar, eu vou anotar aqui para a gente falar, de repente, na semana que vem, porque hoje a gente vai falar de tal coisa. Beleza. Isso deixa, né, o processo da terapia bem mais organizado, né, e mais direto, não diretivo, mas mais direto, mais objetivo. Depois que a gente estabeleceu a agenda, em geral, o primeiro tópico da agenda é revisão do dever de casa. Porque, como eu falei com vocês, na TCC a gente passa o dever de casa. O dever de casa pode ser uma leitura, o dever de casa pode ser pensar em alguma pergunta, pensar em alguma coisa, pode ser ler um livro, pode ser fazer o RDPD, né, que é aquele registro diário de pensamentos funcionais, que eu mostrei quando eu falei do modelo cognitivo. Pode ser várias coisas, né? Pode ser alguma tarefa mais específica. Você no final de semana vai fazer alguma coisa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, na semana passada, eu acho, semana retrasada, eu estava trabalhando com um paciente que esse paciente, ele na rotina dele, ele faz muito poucas coisas que dão prazer, né? Ele tem muitas atividades de escola, cursos, ele faz muitas coisas. Mas assim, na rotina dele, ele acaba fazendo pouquíssimas coisas que são prazerosas para ele. Sendo que, poxa, inclusive isso é uma das metas dele, ter mais atividades prazerosas na rotina. E aí eu sugeri para ele que ele comesse um sorvete. Pelo menos um dia ele comesse um sorvete. Isso na semana dele. Tá bom, beleza. No primeiro momento ele ficou assim, Antônio, não sei se vai dar, pandemia, tem um feriadão, não sei o que. Não, tudo bem, eu quero que você tente. E aí essa semana ele chegou super feliz para mim falando que tinha comido sorvete, não só uma vez, tinha comido sorvete não sei quantas vezes. Eu falei, olha só, eu pedi só uma. Se você comeu 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu curto a conta. Falei brincando, obviamente. Mas vocês veem, ele inseriu uma coisa na rotina dele que é prazerosa. E essa semana a gente foi discutindo algumas outras coisas que ele podia inserir na rotina dele, e ele mesmo se deu conta que ele precisava sentar e pensar em coisas que ele podia fazer na atual conjuntura que dão prazer a ele. E aí isso ficou como dever de casa. O dever de casa vai ser fazer a lista de pensar em coisas que te dão prazer em fazer e que são possíveis de serem feitas nesse momento. Principalmente por conta da pandemia, né? Que ele tem que ficar mais em casa, então atividades fora de casa são mais problemáticas, então você pode fazer dentro de casa. E aí o dever de casa dessa semana dele é esse. Então a gente faz essa revisão do dever de casa com o paciente. Nós discutimos os tópicos, né? E aí que tá, eu esqueci de falar. Essa revisão de tarefa de casa, às vezes ela pode também vir antes do estabelecimento da agenda. Porque, às vezes, dependendo da tarefa de casa, ela pode ser uma tarefa que começa em casa e que ela continua na sessão. E aí você vai colocar isso na agenda, você vai discutir os tópicos. A gente pode ou não indicar uma tarefa de casa, mas o ideal é que a gente sempre indique uma tarefa de casa. Ao final, a gente pede sempre um resumo, né? A gente faz um resumo com o paciente de tudo que a gente falou e a gente pede um feedback do paciente. E a gente pode vir a fazer, é muito interessante que a gente faça a checagem de humor. Uma nova checagem de humor. Ok? E aí, falando lá da estrutura de sessão, né, a gente está falando das metas e tal. O que seriam metas, por exemplo, de um paciente?
reduzir a ansiedade em provas e em apresentações de trabalho, participar de eventos acadêmicos, aumentar as atividades de lazer, participar de entrevista de emprego. O paciente pode chegar para você e falar assim, a minha meta é ser feliz. Poxa, uma puta meta, mas isso é extremamente vago, né? O ideal é que a gente trabalhe com o paciente para assim, traduzir a meta do paciente em comportamentos, né? Uma lógica um pouco mais comportamental, que é muito mais palpável e objetiva, né? Pensando nisso, eu acho que eu vou na terapia na próxima semana. Aí, quando o meu terapeuta perguntar qual é a sua meta, eu vou falar para ele entender Hegel até o final do ano. Até o final da vida, né? Até o final da vida. Hegel, acho que só no final da vida. Antônio, pode repetir o nome do nome técnico do formulário de investigação de pensamentos? RDPD, tá na mão. Se vocês quiserem, alguém me lembra que eu mando um exemplo do RDPD para vocês, mas naquele livro da Mente Vencendo o Humor tem. Não lembro se no livro da Judith Beck tem, eu não tenho certeza, não vou afirmar, mas naquele livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, que eu indiquei, o da cabeça, né, ele também tem. Eu prefiro o da Mente Vencendo o Humor, eu gosto desses dois, com uma leve preferência pro RDPD da Mente Vencendo o Humor. Mas vocês vão ver que eles não são muito diferentes não, tá, gente? Que tem um pouquinho na questão estética que eu tenho uma leve preferência. Mas beleza, seguindo. Então, metas, né? Quando a gente trabalha metas com o paciente, a gente precisa trabalhar essas metas, né? Produzir essas metas com o paciente, levando muito em consideração questões comportamentais, né? E quanto mais específica a meta, né? De melhor compreensão fica e mais fácil fica de planejar o cumprimento da mesma, né? Isso aqui, gente, é uma dica de ouro, tá? Eu diria, né, tudo bem que nem todas as terapias se propõem a ser tão objetivas como a TCC, as terapias têm pressupostos diferentes, a gente entende, a gente reconhece, isso é a multiplicidade da psicologia, obviamente. Mas, gente, eu acho que cada um à sua maneira, né, eu acho que deveriam ter ali no seu repertório, né, dentro das suas teorias, uma pergunta dessa natureza, né, que é uma pergunta que o terapeuta vai fazer para ele próprio, né. Que pergunta é essa? O que o paciente precisa? E como eu posso ajudá-lo de forma eficiente? É importante que a gente se pergunte isso para pensarmos a nossa prática e pensarmos as estratégias que a gente vai usar, pensar que ferramentas que a gente vai levar para trabalhar com o paciente na terapia, né, no processo terapêutico. E, ao mesmo tempo, né, é uma pergunta que também serve até como um termômetro para a gente, para saber que momento que a gente precisa de ajuda. Pensar assim, caraca, no fundo eu não sei muito bem o que meu paciente precisa, ou até sei o que o meu paciente precisa, mas eu não consigo pensar muito bem em como ajudá-lo. E aí você vai procurar, obviamente, você ter supervisão, trocar com colegas para poder realmente construir, né, e chegar nessa maneira, né, de lidar de ajudar o seu paciente. Né? Como você falou, né, Eliadab, eu também considero uma pergunta bastante honesta e importante de ser feita. Né? A meta da Daniele é bombar o Lattes dela. Né? Então já fica a dica, Daniele, pesquisa, fazer uma pós-graduação de preferência, nesse caso acadêmico, um mestradozinho maroto, tá? Publicar bastante, ler bastante, né? Porque é tão importante quanto publicar e ler, né? E já fica a dica que eu estou pensando a possibilidade de abrir, em algum momento eu vou abrir pesquisa. Em algum momento, Deus é pai, eu vou conseguir abrir uma pesquisa na faculdade. Vamos ver se pro ano que vem. Sim, Eliadab. Então, eu tenho uma pergunta que é meio provocativa. Assim, né? Adoro. Adoro, né? Eu disse, né, que a pergunta é muito honesta. E de fato, acho que é muito honesta mesmo. Eu acho que, em algum momento, o psicólogo, né, sobretudo os psicólogos de início de carreira, na minha ideia, né, na minha percepção, se devam fazer essa pergunta com mais frequência. Tá? Mas eu acho que, assim, primeiro, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com essa coisa do ajudar, sabe? Eu acho que tem que ter um cuidado, assim, porque nessa de dizer que eu posso ajudar outra pessoa,
eu posso estar me colocando num lugar de Salvador, de herói, exato, mas aí é que né? tá, ou ele não, deixa eu concluir, depois você me rebate, Não é rebater não, mas tudo bem, vai lá. Achei ótimo. E a outra questão é essa coisa de forma eficiente, né? E aí eu vejo uma produção, né, de sentido de eficiência, né, que a gente pode partir por um subjetivismo, né? O que é eficiente, né? E assim, nós estamos cercados por uma sociedade, né, do capital, né? Uma sociedade de otimização, né? As pessoas elas querem assistir série ao mesmo tempo que ouvem um podcast e fazem bicicleta ergométrica, né? Então, é a sociedade da eficiência, né? Mas eficiência Então, você me permite só fazer um comentário que, na verdade, é a resposta para você? Simples. De onde você acha que a TCC veio? Acabou. Não tem nem discussão. Acabou a discussão, aliás. Não, tô brincando, tá? Mas essa colocação que você está fazendo, ela faz todo sentido, né? A gente tem que refletir sobre que produtividade que eficiência é essa, que ajuda é essa, né? Óbvio que a gente tem que... Só que, como eu falei, eu falei brincando, mas tem um fundo de verdade, né? A TCC, ela foi criada nesse molde capitalista mesmo de eficiência, no sentido de maximizar os ganhos, né? Maximizar ali os ganhos do paciente, acho que não tem outra maneira de dizer, do ponto de vista, né, de ganhar habilidades, de ganhar estratégias para lidar com as dificuldades, visando também o tempo, a questão do tempo, né? E de modo até bastante, o mais uniforme possível, né? De modo que a gente consiga realmente avaliar que aquilo dali está funcionando. Então, lembrem-se, gente, não sejam ingênuos nesse sentido, gente. Ela foi criada totalmente nos moldes capitalistas. Se a gente faz isso na nossa clínica, são outros 500. Vocês primeiro precisam aprender o certo para fazer o errado. Então, assim, eu também questiono muito essa questão da eficiência e até a questão da ajuda, né? Porque a partir do momento que a gente parte do princípio que a gente vai conseguir ajudar todos os pacientes, como se a gente pudesse fazer isso, né? A gente pode realmente entrar num pensamento meio de super-herói, sabe? A coisa assim de eu vou salvar todo mundo. E não é assim, né? A gente tem que reconhecer a nossa falibilidade, na verdade, o termo correto, né? A gente precisa reconhecer a nossa falibilidade, né? A gente tem que reconhecer que nem sempre a gente sabe de tudo. Aliás, a gente não sabe tudo, né? E nem sempre a gente sabe alguma coisa, né? Ou seja, é por isso que eu adoro as perguntas de vocês, porque toda pergunta de vocês é um mini infarte aqui, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe, né? A gente tem que reconhecer que tem hora que a gente não vai dar conta, tem hora que a gente não vai conseguir ajudar o paciente, que a gente não vai conseguir dar conta dessas expectativas e, às vezes, até dessas metas que o paciente propõe. Que, às vezes, a gente não vai ter condições de atender esse paciente por N motivos, né? A gente tem que estar totalmente ciente disso. Mas, porém, contudo, todavia não obstante, eu, como terapeuta TCC, né, partindo dessa premissa, eu tenho objetivos muito marcados por ter uma terapia que tem um cunho muito objetivo, né? E que se propõe a ser objetiva e ser, de alguma maneira, posso dizer, de alguma maneira, o termo não é bom, mas eu não estou encontrando um termo melhor, assim, que existem mecanismos de avaliação em que a gente pode avaliar se ela está funcionando, se está dando certo, a gente consegue ter critérios, né? A gente consegue ali ter critérios para poder fazer essa avaliação, porque ela tem essa base, ela tem esse princípio, né? Esse princípio mais científico, né? De eficácia, eficiência e tal. Claro, e repito, a gente pode, não só pode, como deve, a todo momento, refletir sobre esses aspectos. O ajudar, eficiência, eficácia, né? Isso tudo tem que ser questionado, com certeza. Mas questionar não é abandonar os princípios também. Isso é muito importante ressaltar. Na verdade, muitas vezes, o questionar ele ajuda a esclarecer. E ele ajuda a circunscrever. Mas não sempre, né? Mas muitas vezes. Mas eu entendo totalmente a tua colocação e concordo com ela, tá? Totalmente. Não sei se me fiz claro, mas... realmente isso faz todo sentido. Engraçado, eu tinha lembrado de uma outra coisa que eu ia comentar, esqueci. Sim, lembrei.
Pena que não cabe, né? Não dá tempo na disciplina. E eu não tenho muito conhecimento sobre, né? O meu conhecimento é muito parco. Mas tem uma terapia de terceira onda, que é a terapia dos esquemas, né? Que, ora, vejam só, ela trabalha com os esquemas. E um dos esquemas, né? Porque ela é uma proposta ela é uma proposta diferente. Ela é muito parecida com a TCC em alguns aspectos, mas bem diferente em outros, né? Ela é aquela que tem alguns conceitos que eu olho e me lembra muito psicanálise, outros me lembram muito Gestalt, que eu falei com vocês uma aula. Dentro dos esquemas, você tem um esquema chamado esquema de autossacrifício. Adivinha quais áreas são as áreas onde a gente mais encontra esquema de autossacrifício? Bombeiro, médico, enfermeiro, psicólogo. Muitas vezes. As profissões de cuidado, né? Que tem essa coisa da segurança, polícia também um pouco. Polícia eu nunca ouvi falar especificamente, não, mas profissões de bombeiro. Eu nunca ouvi falar de professor, nunca vi nem pesquisa sobre isso. Mas falam muito de bombeiro, médico, enfermeiro, principalmente bombeiro, enfermeiro, psicólogo também, que tem muito esquema de autossacrifício. Meu Deus. Até... Peguei logo 2 etapas. Como assim? Não, porque assim, eu lembro quando eu era criança, eu estudei no Brizola, né? No Brizolão, no caso, né? Na época que o Brizola era governador do Rio de Janeiro, né? O Brizolão estava no auge e tal. Os CIEPs, exato. E tinha bombeiro, né? Dentro da unidade. Todas as unidades tinham um bombeiro dentro. Né? Um bombeiro que ficava ali na unidade de prontidão, assim como tinha médico, enfermeiro lá que ficava na enfermaria. E eu criança, assim, tipo, volta 6 anos mais ou menos, né? Aí ficava olhando assim, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. Quer dizer, hoje eu estou numa sala de psicologia. O que isso tem a ver, né? Então, procure um terapeuta dos esquemas. E aí ele pode te dizer isso. Melhor do que eu, porque como eu falei, não domino, né, a terapia dos esquemas. Mas é uma proposta terapêutica muito legal, muito interessante. Bem menos não digo objetiva, mas bem menos, assim, menos estruturada do que a TCC, né? Toda essa estruturaçãozinha de passos, né? Não tão estruturado como a TCC, mas bem interessante e com evidências científicas. Então, assim, ela é bem legal, bem interessante. Né? A LAW tá bem assim ali. Mas é legal, é interessante se abrir para essas possibilidades. Mas sim, gente, provavelmente muitos de vocês têm esquema de sacrifício. Né? Eu tenho. Então é fogo. Segue o barco, né? A pessoa virou pai, virou mãe, tem esquema de sacrifício, Antônio. Então eu tô nesse barco aí. Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês prático, né? Digamos que o paciente tem aquela demanda que ele precisa melhorar a concentração, conseguir tirar dúvidas com os professores, conseguir participar das atividades acadêmicas. Uma maneira de lidar com essas metas, né? A gente pode ajudar o paciente a identificar, avaliar e responder os pensamentos automáticos dele, que podem atrapalhar a concentração dele, que impedem ele de se dirigir ao professor, que o impedem de discutir de maneira crítica, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar com ele de modo a reduzir essa quantidade de tempo que ele fica mais à toa, né? Ele traz as metas, as demandas, e a gente vai pensar, do ponto de vista técnico, né, de que maneira a gente pode ajudar esse paciente, né? Quais estratégias eu posso empregar para ajudar esse paciente a lidar com essas dificuldades que ele vem encontrando. Uma outra, que aqui essa aula já vai misturando com técnica, né? Já trazendo uma técnica também interessante, é o questionamento socrático, né? Que é uma técnica básica da TCC, que ajuda, né, a levantar os pensamentos automáticos, as crenças, né? Ela é bem potente. Então, vamos lá. Eu trouxe esse exemplo para vocês. Sinto que não sou isso é um relato de um paciente. Sinto que não sou uma boa mãe, pois gritei com o meu filho quando ele não estava se comportando muito bem. O questionamento socrático visa justamente a gente, através do questionamento, abrir a discussão e fazer o paciente tomar consciência, né, de aspectos da fala dele que ele não está muito atento, né, quando ele joga um pensamento automático como esse. Então, o que é ser uma boa mãe?
né? Porque você está falando que não foi uma boa mãe. Então, para você, o que seria ser uma boa mãe? Aí ela vai falar, ser uma boa mãe é ser uma mãe que cuida, é ser uma mãe que está atenta ao filho, que não briga, que não bate, ou que, enfim. Ela vai elencar lá uma série de características. Interessante, entendo. Mas e dessas características que você falou, você tem alguma dessas características? Ou melhor, né? Acho que fica até melhor a pergunta. Quais características dessas você possui? Eu sou uma mãe amorosa. Eu não costumo bater e confesso que eu nem costumo gritar muito com meu filho. É porque naquela hora ali eu estava tão ocupada, tão sobrecarregada, né? E eu não consegui. Ali, né? Teve um lapso ali, ele fez uma besteira e eu acabei gritando. Tem alguém que você considera uma boa mãe? E por que você considera? Não, tem a fulana, por isso aquilo. Vamos pensar juntos. O que uma boa mãe faz ou faria, após ter gritado com o filho e se sentido mal com isso? De repente, pedir desculpas para ele, né? Conversar com ele depois, dizer que talvez essa não seja a melhor maneira de lidar com essa situação, mas ressaltar para ele que ele falhou de fato. Beleza. E o que você acha que você estava sentindo antes de gritar com seu filho? Olha, eu tava bastante estressada. Né? Eu estava bastante estressada. Eu estava bem estressado, o dia foi muito puxado. E o que você estava pensando antes de gritar com seu filho? Eu estava pensando que eu já não aguentava mais o que eu estava fazendo. Eu só queria tomar um banho quente e dormir. E vem cá, uma última pergunta. As habilidades que uma pessoa necessita para ser uma boa mãe, já nascem com ela ou elas podem ser aprendidas? Não sei, eu acho que a gente pode aprender. Acho que ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo ser mãe, né? Não tem um manual de ser mãe. A gente não nasce com um manual preso na gente como ser mãe. Interessante. Então, assim, você está dizendo que existe um modelo de boa mãe, que você de fato tem várias dessas características, né, que você coloca como boa mãe, mas que ali naquele momento isso aconteceu, né, e que você estava se sentindo estressada e que você queria, né, relaxar ali, né, e você diz que uma boa mãe em geral, né, depois que briga com o filho e se sente mal, ela tem uma certa... Você vai trabalhando com o paciente, os questionamentos, de modo a levá-lo, né, a uma compreensão do que aconteceu, uma compreensão nova, né? A paciente, por exemplo, a partir dessas perguntas, eu acho que engraçado, agora que você falou, eu tô aqui pensando, né? Poxa, eu estava tão cansado, eu estava tão estressada, né? Eu acabei descontando no meu filho, né? Ele não tem culpa, mas aí eu pergunto, mas você acha que uma pessoa que está estressada e que está muito cansada também, né? Ela tem 100% de culpa? Ela fez aquilo, por exemplo, deliberadamente? Não, de maneira nenhuma. Justamente, eu acho que eu acabei agindo dessa maneira porque eu estava cansada e eu estava estressada. Né? Então, eu podia pedir desculpa para o meu filho, né? E quem sabe até, tentar encontrar maneiras de lidar melhor com essas situações. Né? De modo a evitar gritar, porque eu entendo que gritar essas coisas não adiantam, não resolvem, pelo contrário, né? Encontrar maneiras mais assertivas, né? Vou usar aquela palavra que já usou bastante hoje, para poder lidar com o meu filho. Então veja, né? Questionamento socrático, gente, existe toda uma série de manuaizinhos de como fazer questionamento socrático, mas é justamente você elencar uma sucessão de questionamentos com o paciente, onde você consegue ir manejando ele, levando ele a uma compreensão mais ampla daquilo que ele inicialmente falou, né? É como se ele estivesse abrindo, expandindo aqueles pensamentos automáticos que ele traz. Uma outra técnica legal e muito simples, né? É a resposta aos pensamentos automáticos. E ela acontece... E ela acontece, às vezes, até... peraí. Calma aí que tem mensagem aqui no chat. Esse questionamento sempre se subentende que acontece através de estímulos externos, ou seja, não poderia acontecer a partir de um diálogo do indivíduo com ele mesmo ao perceber um pensamento. Sim, interessante a sua pergunta, Tarcísio. Sim, poderia. Mas, assim, em geral, a técnica do questionamento socrático, né,
ela é uma técnica que pode levar o paciente realmente até uma certa flexibilização do pensamento, levar o paciente a possíveis soluções de problema, mas ela tem muito mais como objetivo, né, a gente chegar nas crenças que o paciente tem, né, uma crença do que é ser uma boa mãe, né, ao mesmo tempo nos traz como um diagnóstico determinadas... Ele tem muito mais o intuito de levantar informações, digamos assim, do que propriamente de promover mudança. Né? O questionamento socrático ele pode ser usado como promoção de mudança, mas em geral ele é muito mais para levantar informações. E sim, fazer questionamento socrático é bem difícil, tá? Fazer questionamento socrático não é uma coisa que eu tenho conforto de fazer, não. Ainda não. Não é simples, né? Como eu falei, tem todo um protocolo para fazer, não é nem um pouco simples, não é nem um pouco trivial. Outra técnica que é interessante e que está totalmente relacionada lá com o RDPD, que até a Jorge tinha feito pergunta há pouco, é a resposta aos pensamentos automáticos. Né? Eu termino de dar aula e aí eu me dou conta que eu paro e ver um pensamento na minha cabeça, caramba, a galera hoje estava meio calada, assim, né? O pessoal falou no chat, mas ninguém, poxa, abriu o microfone para poder ninguém abriu o microfone para falar comigo, né? O Tarcísio, né? Não fez pergunta, não pelo microfone, aproveitando a piadinha lá do Eliadap. E aí vem um pensamento automático na minha cabeça. Eu acho que a minha aula hoje não foi legal. Eu posso, né, dormir com esse pensamento e me sentir mal, isso vai me deixar triste, frustrado. Ou eu posso responder a esse pensamento automático. Será que tem alguma... Quais são as evidências que apoiam ou refutam esse pensamento? Quais são as evidências que apoiam ou são contrárias? Evidências que podem apoiar, poxa, o fato das pessoas não estarem com a webcam ligada, o fato das pessoas hoje quase não terem falado pelo microfone, não estarem fazendo tantas perguntas, né? Não estarem trazendo tanta discussão. Evidências que refutam. Bom, ninguém falou nada, ninguém reclamou. Né? Por mais que não tenha havido discussões, trouxeram sim algumas perguntas, até que algumas perguntas saíram, né? Lá no final, quando eu perguntei se tinha alguma dúvida, algumas dúvidas apareceram, mas em geral todo mundo pareceu satisfeito com as respostas e tal, né? Todo mundo saiu agradecendo a aula, então seriam evidências que seriam contrárias a esse pensamento. A gente tem uma explicação alternativa para isso? Bom, eu poderia pensar que a galera está cansada, né? Já está em fim de semestre, já está todo mundo sobrecarregado, todo mundo cansado. Às vezes as pessoas não estão muito a fim de abrir câmera. De repente tem gente aí de pijama, de calcinha sutiã, de cueca assistindo aula e não quer se arrumar para poder aparecer na webcam. Ou tá aí, às vezes, em algum lugar que não dá para abrir webcam, porque às vezes, de repente, tá na sala, então enquanto tá tentando me assistir, tá com um filho vendo TV, o marido, o que seja, né? Ou esposa, enfim. Né? Então talvez não seja possível mesmo. Né? O que de pior poderia acontecer? Bom, o que de pior poderia acontecer é que lá no final do semestre, naquele dia da aula lá que as pessoas vão ter o microfone aberto para poder meter o malho na disciplina do professor, as pessoas criticarem. Eu poderia superar isso? Poderia, óbvio. Eu ia poder trabalhar para melhorar como professor, né? Mudar aqueles pontos que os alunos não estão gostando. Né? O que de melhor poderia acontecer? Eu tenho um feedback positivo, que a aula foi boa, de qualquer jeito, tá tudo bem. Qual a opção mais realista? A opção mais realista é que, poxa, por enquanto as coisas estão indo bem, ninguém reclamou da aula, então, no princípio, deve estar tudo correndo dentro do esperado. Qual é o efeito da minha crença no meu pensamento automático? Poxa, se eu tenho uma crença de incapacidade, de que eu não consigo dar aula, que eu não sou um bom professor, né? Isso vai afetar lá o meu pensamento automático, né? E qual seria o efeito de eu mudar esse pensamento, né? Poxa, se eu mudo esse pensamento, eu me sinto melhor e, ao mesmo tempo, eu estou, em algum sentido, tirando um pouco da força dessa crença, né? De que eu não sou capaz de tudo isso. E o que eu deveria fazer em relação a isso? Bom, eu deveria fazer o RDPD, né? O que eu diria ao amigo se ele estivesse na mesma situação?
pô, cara, é importante avaliar, né, se existem outras possibilidades, se existem outras possibilidades alternativas para o que está acontecendo. E que, bom, a turma sempre te dá um feedback positivo, de que gosta da sua aula. Então, no fundo, eles parecem gostar do que você faz, do que você apresenta, então tá tudo bem. Deu para entender, gente? Eu fiz todo o percurso, né? Agora, deixa eu olhar o chat. Sim, como a gente estava falando, Tarcísio, é aquela coisa, é muito mais fácil realmente fazer com o outro que fazer com a gente mesmo, tá? Isso é bem difícil mesmo. O Tarcísio é um homem tímido, como ele falou, né? Aí a Ana foi explicar, quando eu fiz a pergunta lá, né? Quando eu fiz o meu questionamento. Gente, eu não estava perguntando para vocês, eu estava questionando a mim mesmo, né? Ali eu era o paciente naquele momento, né? E aí a Ana tá cansada, a Daniele tá enrolada na cobertinha, tá com friaca, que não tô tão fria assim, não. Todos somos a resistência da cama, achei ótimo. Estou convidando minha filha para meter o pé do quarto. Isso é complicado, isso é problemático. Olha, professor. Oi? Professor. Oi. A sensação que me dá, assim, quando a gente se porta a esse tipo de questionamento... você por aqui. Só para entender, Tarcísio, você está falando do questionamento socrático ou da RDPD, ou desse qual o nome que eu mudei aqui? Do respondendo ao PA. Qual dos dois você está falando? Não. Ou dos dois? Na verdade, começando pelo questionamento socrático, né? Uhum. É que, assim, a ideia que me traz, assim, né, que quando você vai fazer uma terapia, né, você está cheio de crenças limitantes, você acredita que você não pode nada, que você não é capaz de nada, que você é um lixo, né? E para você desconstruir esse processo, a sensação que me dá é sempre que na terapia eu vou descobrir por que eu tenho essas crenças, para conseguir sair delas. Uhum. E agora, nesses questionamentos, me dá a sensação assim, de que eu vou simplesmente fazer uma espécie de resolução emergencial para poder resolver um pensamento que eu estou construindo, que eu construí aqui agora. Assim, né? Uhum. Parece que é uma coisa muito emergencial, mas me soa falando de uma maneira muito leviana de alguém que está conhecendo esse saber agora. Né? Uhum. Mas de alguém que está tendo o caminho que você está. Estou entendendo o caminho que você está indo, sim. Uhum. A sensação que me dá é que eu estou tendo um contato muito superficial com essa tendência. Então, assim, se eu acho que eu sou, de repente, incapaz de determinada coisa, aí eu reflito, não, peraí, todo mundo tem potencial, todo mundo tem inteligência, capacidade de absorver, uns mais rápido, outros menos. Mas aí no outro segmento eu vou entender por quê, onde é que eu construí isso? Onde é que na minha formação da personalidade esse ideal, essa idealização foi construída? Como é que eu construí essa maneira de pensar? Então, assim, é isso que eu estava pensando, assim, porque aí por isso que eu fiz aquela pergunta, né? Do indivíduo fazer nele mesmo ou sempre o estímulo? São propostas diferentes, né? O questionamento socrático, na verdade, mesmo a resposta ao pensamento automático, ele não é feito com, eu não lembro o termo que você usou, de maneira urgente, né? Não lembro o termo exatamente. Não é bem assim, né? Como eu falei, o questionamento socrático, em geral, é uma técnica, né, que o terapeuta vai usar com o paciente, nem tanto o paciente vai usar com ele mesmo, que é realmente uma técnica bem complexa. Tem um bom nível de complexidade. E tem objetivos que, como eu falei, em princípio, eles não são de promoção de mudança, né, tanto, né, nem de aceitação, nem de mudança. Então, é muito mais pro terapeuta. Então, o paciente não usa. Né? No princípio, você não ensina o paciente a fazer questionamento socrático nele mesmo. E ele tem o intuito justamente de tentar ir fundo nessas crenças, mas não com o objetivo de descobrir porquê das crenças, ou de onde elas surgiram. Entendendo que saber de onde elas surgiram talvez não seja possível, porque se essas crenças elas vão surgindo a partir da experiência, às vezes é muito complicado descobrir qual foi a experiência primeira que originou isso, que começou isso, né? E ao mesmo tempo, se a gente está falando aqui agora, a gente está falando das consequências no agora.
Então, de onde veio, talvez realmente talvez não seja tão importante assim. Talvez o mais importante é saber como lidar com ela hoje, já que a gente não tem como voltar no tempo. Como lidar com essas crenças hoje? Como trabalhar essas crenças? Como criar crenças, mais do que, digamos assim, desconstruir as crenças limitantes, né, usando o termo que você usou, como construir novas crenças, essas mais funcionais. Então, o trabalho segue por esse caminho. Já o outro questionamento, que está relacionado com os pensamentos automáticos, essa sim é uma técnica que a gente vai trabalhando com o paciente, e a gente pode, muitas vezes, usa o RDPD, né? O RDPD já inclui essa parte, né? Que tem ali na frente, acho que eu já vou mostrar para vocês, que a gente vai ensinar o paciente a aprender a identificar os pensamentos automáticos, identificar suas emoções, identificar as reações físicas, identificar os comportamentos e conseguir fazer esse processo de reestruturação cognitiva, né, ou de resposta ao pensamento automático. É claro que, num primeiro momento, o paciente vai trabalhando essa resposta ao pensamento automático. Em geral, isso vai acontecer depois que o pensamento automático veio. Mas a gente vai ensinando para o paciente essa maneira de responder aos pensamentos automáticos de modo que, e a gente espera, né, que com o tempo isso vai ficando cada vez mais rápido. Ele vai automatizando essa estratégia e vai aprendendo, claro, da sua maneira, a responder aos seus próprios pensamentos automáticos de maneira mais rápido. E muitas vezes de modo a conseguir reestruturá-los logo que eles surgirem, né? Ou seja, que eles consigam lidar com esses pensamentos quando eles se apresentarem. Então, um trabalho de desenvolvimento de habilidades. Entendeu? Isso não vai ser usado em emergência, pelo contrário. Até porque você fazer reestruturação cognitiva, você conseguir responder a pensamento automático, é uma coisa que no início é difícil, requer tempo. Você fazer esses questionamentos, quais são os pontos que refutam ou que apoiam o pensamento automático. Isso não é uma coisa tão simples de fazer. Você vai trabalhando com o paciente. Ok? Mas, assim, é claro, você falou um ponto, e eu tenho que concordar, que aqui eu estou trazendo muitas dessas coisas de maneira superficial. A gente tem um tempo muito limitado, onde eu tenho que abarcar uma série de coisas. Então, infelizmente, são escolhas. Né? Agora, se vocês quiserem, tem livros inteiros com as técnicas. Né? Livros inteiros sobre as técnicas. Então, assim, vocês podem pesquisar esse material. Reza a lenda, né, que tem um passarinho azul aí na turma que anda distribuindo os livros, né? Então, provavelmente algum desses livros deve ter surgido por aí que tem as técnicas, não só essas que eu vou falar hoje, mas o que eu já falei na disciplina, como várias outras técnicas dentro de TCC. Né? O ideal é quem tem mais interesse nessa área, que continue estudando, né, continue se aprofundando, eventualmente faça um curso, ou cursos no plural na área. Né? E quando o paciente responde ao pensamento automático de forma negativa? É uma pergunta interessante. Digamos, até isso já aconteceu comigo no consultório, eu trabalhando com o paciente de pensamento automático. Digamos que eu estou lá, o paciente tem um pensamento automático, a gente vai fazer esse trabalho, que é o que eu gosto muito de fazer com o paciente, que é dos pontos a favor e os pontos contra o pensamento automático. E aí ele vai e começa a colocar os pontos pró e contra, e ele bota muito mais pontos contra do que pontos pró, né? É claro que a gente sempre tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que dar uma pensada antes do paciente fazer, para ajudar ele, né, e tentar ao máximo, né, que ele vá ter mais pontos pró do que contra. Mas às vezes pode ser que isso aconteça, mais pontos contra do que pró. E aí o trabalho ele muda um pouco, porque aí a gente vai começar a refletir sobre o que precisaria mudar, né? Uma vez que tem realmente tantos pensamentos, tantas evidências que apoiam esse pensamento automático, o que precisaria mudar para que isso não acontecesse? Então, assim, eu sou um péssimo professor. E aí eu vou lá elencar os pontos, né? Pró-argumento e contra-argumento. E eu vejo vários pontos contra, né? Poxa, os alunos não estão gostando, inclusive vários alunos já falaram comigo que não estão curtindo. Chega a aula, a turma tem 70 alunos, e no final aparecem 12.
Isso quando vem 12, né? Eu passo um trabalho, eles ficam reclamando, ficam chiando. Eu vejo assim, quando a galera abre o webcam, quando abre o webcam, super sem vontade de me assistir falando. Então, realmente, tem várias evidências. Então, o que eu posso fazer, ou o que eu preciso fazer para mudar isso? Eu acho que eu preciso me esforçar mais, eu preciso, de repente, estar mais atento, mudar o meu modo de dar aula, né, o meu material, enfim. Eu preciso ter uma mudança de postura na disciplina, uma mudança de postura enquanto professor, para poder, talvez, cativar mais os alunos, né? De repente, escutar mais os alunos e as críticas para tentar mudar, para tentar corrigir aquilo que está sendo visto como um problema. Claro que isso aí, na verdade, você já está abrindo brecha para outras coisas, né? Você está abrindo ali o problema. Mas é essa a ideia, né? A gente vai trabalhar com o paciente para que ele consiga lidar com essa dificuldade e que isso facilite ele a manejar os próprios pensamentos automáticos. E aí vai. É uma construção com o paciente, né? A gente vai chegando nas dificuldades e vai lidando com as dificuldades. Deu para entender? Eu não entendi o pombo do Eliadab, mas ok. Segue o barco. Ué, o passarinho aí que estão distribuindo os livros. Ah, entendi. Seguindo ou respondendo os pensamentos automáticos. Olha só, tem no livro da Beck. Na página 136 do livro da Beck, você tem justamente o RDPD. Né? Eu não gosto desse RDPD, tá, gente? Porque eles são um pouco diferentes assim no formato deles e tal. Cada autor faz lá mais ou menos a sua versão. Tem uma versão naquele livro A Mente Vencendo o Humor que eu acho ele mais completo. Eu acho que ele é mais explicadinho. Ele tem mais colunas onde o paciente vai poder escrever mais coisas. Eu acho que vai facilitar ele a fazer não só montar o modelo cognitivo, mas também fazer essa resposta aos pensamentos automáticos. Né? Então, assim, RDPD, que é o Registro Diário de Pensamentos Funcionais. Falar, assim, no fundo, você fala, meu paciente está fazendo RDPD. Beleza, eu tenho mais ou menos uma noção. Mas a gente tem algumas variações de modelos de RDPD, só para constar, tá? Mas isso não faz tanta diferença no final. É a escolha do terapeuta de usar. Eu prefiro um outro, mas esse aqui é o que eu coloquei na aula como referência, porque é o do livro que eu falei bastante, que é o básico do TCC. Né? Onde ele vai ter aqui, né, uma parte onde a pessoa vai colocar a situação, ela tem que especificar a situação, o que aconteceu, onde estava, fazendo o quê, quem estava envolvido. O pensamento automático, que pensamentos e ou imagens passaram por sua cabeça naquela situação. Sublinhe o pensamento mais importante ou aquele que mais te incomodou. Se possível, avalie quanto você acredita em cada um dos pensamentos. Emoção. Que sentimentos ou emoções, tristeza, ansiedade, raiva, etc., você sentiu naquela situação? Se possível, avalie a intensidade de cada emoção. Resposta adaptativa. Use as perguntas abaixo para compor as respostas ao pensamento automático. Se possível, avalie quanto você acredita em cada resposta alternativa. Quais as possíveis distorções cognitivas, aí tem que olhar a lista de distorções, de erros cognitivos, que a gente falou numa outra aula, você fez? Avaliar o quanto você acredita em seus pensamentos automáticos e na intensidade das suas emoções. Esse é um tipo de RDPD. E aí lá embaixo ele sugere algumas perguntas para você poder fazer a reestruturação. Essa resposta ao PA, lá embaixo. Eu gosto da Mente Vencendo o Humor porque ele já faz isso tudo na tabela. Acho que fica mais organizado, mais bonitinho, mas é uma escolha pessoal. Tá? Mas esse é o objetivo, né? O registro diário de pensamentos disfuncionais, ele serve justamente para você poder fazer esse registro dos pensamentos automáticos. De que maneira? Através de um modelo cognitivo. E alguns desses registros, eles também já trabalham com a reestruturação cognitiva. Na mesma folha você já consegue fazer a reestruturação. Isso é legal. Uma outra técnica que a gente pode usar, não sei se eu poderia chamar de técnica, é a gente sempre trabalhar com o paciente examinando as vantagens e desvantagens das crenças. Então, por exemplo, digamos que ele tem uma crença, se eu me esforçar ao máximo, não serei fracassado. Quais as vantagens de você acreditar nisso de fato? Quais vantagens de você acreditar nisso se de fato você não se esforça ao máximo e depois acaba se sentindo fracassada? Né? Porque aí se você se sente fracassado, você não vai mudar. Né? Ou de qualquer maneira, né?
Se você se sente sempre fracassada, né, qual é a vantagem de pensar dessa maneira? Né? Aí o paciente pode perguntar assim, essa crença ela poderia me ajudar a trabalhar mais arduamente e não fracassar. Você realmente precisa de uma crença tão extrema para continuar trabalhando mais? Quais são as vantagens de acreditar nisso? Quais são as desvantagens de trabalhar arduamente? Será que a gente não consegue chegar ali num meio termo? Né? A gente vai trabalhando com o paciente, né, com aquilo que a gente chama de descoberta guiada, fazendo as perguntas, né, levando o paciente para um determinado lugar, trabalhar com esse paciente as vantagens e desvantagens das suas crenças e mostrar o quanto essas crenças elas podem ser desadaptativas. E por mais que elas possam parecer boas, quanto elas podem atrapalhar o paciente. Formular crenças novas, como eu tinha falado, né, eu estava até comentando com o Tarcísio, né, e crenças que são muito mais funcionais. Não quer dizer necessariamente opostas às crenças disfuncionais, tá? Então, digamos que as crenças antigas do paciente é: se eu peço ajuda, eu sou fraco. Se eu não corresponder ao meu potencial, então eu fracassei. E você pode trabalhar criando novas crenças, né? Se eu peço ajuda quando preciso, tenho boas habilidades de resolução de problemas, e isso é um sinal de força. Ou seja, se eu peço ajuda somente quando eu preciso, o que não é todas as vezes, né? Eu tenho boas habilidades para resolver os problemas, então nem sempre eu vou precisar pedir ajuda. E se eu não corresponder ao meu potencial, então eu obtive sucesso de 70%, 80% ou 90%, mas não 0%. Né? Não é aquela coisa, se eu fiz certo, eu fiz errado. Não. Eu posso não ter tido 100% de acerto, mas de repente eu tive 70%, 80%, 90% de acerto. Isso é uma boa coisa. E se eu não corresponder ao meu potencial, então eu posso melhorar da próxima vez. Não é um caminho sem volta. Eu não estou correspondendo ao potencial, eu nunca corresponderei. Não, eu posso trabalhar, eu posso melhorar, eu posso me esforçar para que aos poucos eu consiga corresponder a esse potencial. A gente pode trabalhar também, por exemplo, experimentos comportamentais, né? Digamos que o paciente tem muita dificuldade de fazer pergunta. Então, eu posso trabalhar com o paciente, claro, isso é feito sempre com muito cuidado, né? Trabalhar com o paciente dele pedir para o colega de classe, né, ajuda para entender uma tarefa de casa. Antônio, eu não costumo pedir, eu não costumo anotar, não dá tempo de anotar dever de casa. Beleza, você pede, pergunta para alguém, depois, não, eu não consigo pedir. Eu até tenho um amigo que algumas vezes ele me ofereceu, que eu faltei, ele me mandou mensagem, me passou os deveres de casa, mas quando eu tô na aula eu não consigo anotar, eu não consigo pedir para ele. Eu fico sem jeito. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, vamos pensar em alguma estratégia para você conseguir, ou como você poderia falar com o seu amigo, e aí a gente faz todo um trabalho, eu vou falar disso na aula de ansiedade, mas tem várias maneiras de trabalhar isso com o paciente, treinando o paciente para poder fazer isso. Ou, por exemplo, apresentar um trabalho. Tem muita gente que tem dificuldade de falar em público, de apresentar trabalho. Então, a gente pode trabalhar com o paciente, onde, por exemplo, ele pode montar o trabalho e apresentar para o terapeuta. Seja o trabalho que ele tem que apresentar, seja algum outro tema combinado entre o paciente e o terapeuta. E, obviamente, esses experimentos comportamentais, estou dando só alguns exemplos, eles têm que estar sempre de acordo, né, ali, bem relacionados com as metas estabelecidas na terapia. Né? Uma outra técnica que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes é o que a gente chama do contínuo cognitivo. Sabe aquela coisa assim? Eu tirei uma nota baixa, eu sou o pior estudante da UniaBio. Vamos pensar o seguinte. O que é... Você está dizendo o seguinte, que você é o pior estudante da UniaBio, né? Qual seria o oposto disso? O melhor estudante. Será que só existe o pior e o melhor estudante? Não. E o que será, na sua cabeça, quando você pensa num pior estudante? O que é o pior estudante? O pior estudante é um cara que não faz nada. E se a gente pensar o melhor estudante, o que é o melhor estudante? É o cara exemplar. Você é um cara que não faz nada? Não, eu faço sim as coisas. Então, o que você acha? Enfim, a gente vai construindo com o paciente, né, o que é um estudante 10%, o que é um estudante 50%, 70%, isso aqui é só um exemplo, né? E aí a gente vai fazendo o paciente ter, digamos assim, uma percepção mais realista da situação dele.
onde ele sai dessa dicotomia 880, né, de sou bom ou sou ruim, e entra numa resposta, num entendimento mais factível na situação. Onde ele se dá conta de que ele é um estudante que tenta, tira notas baixas, algumas notas baixas, outras razoáveis e outras até boas. Então ele, no fundo, não é um estudante que não faz nada. Então a gente flexibiliza o pensamento do paciente com contínuo cognitivo, né? O roleplay, que a gente já conhece, né? Eu não vou entrar aqui, né? A gente já fez ele em sala, mais ou menos, né? Trabalhar a resolução de problemas, isso é muito legal, trabalhar brainstorming com o paciente, vantagens e desvantagens, organização, uso muito, gente. Aí aqui eu tenho 2 exemplos, insatisfação no trabalho, né? Onde, por exemplo, a gente pode trabalhar a solução de problemas para o paciente lidar com aquelas situações onde que ele se sente insatisfeito, né? Não estou gostando do meu trabalho, quais são os prós de trabalho, quais são os contras, o que eu poderia fazer? Violência contra a mulher. Muitos terapeutas usam a solução de problemas para trabalhar, por exemplo, com vítimas de violência, né? Quais são as vantagens e desvantagens de não contar, né? Ou, você está passando por isso, o que você pode fazer? Eu posso conversar com meu companheiro, companheira. Posso ligar para a polícia, posso fazer um monte de coisa. E a gente vai trabalhando vantagens e desvantagens com o paciente, por exemplo. Não é a única estratégia que pode ser usada, é uma dentre várias, mas é uma estratégia interessante também. Outra coisa simples, mas muito interessante fazer com o paciente é a monitorização de atividades e de agenda. Isso é legal para a gente ter uma noção da rotina do paciente e, por exemplo, auxiliá-lo quando a rotina dele está muito desorganizada ou quando ele tem poucas atividades na rotina. Então, ter essas informações ajuda o paciente a se organizar e a gente a manejar algumas coisas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe sobre isso, né, o estabelecimento de agenda do filho, que era totalmente necessário porque ele não está fazendo nada nesse momento de pandemia. Então, a gente precisava organizar a rotina dele. É legal também a monitorização das atividades também, porque a gente consegue acompanhar, né, o que o paciente está sentindo, né, em cada uma das atividades. A gente consegue aumentar os sentimentos de realização e prazer na vida dele, né, melhorar o planejamento dele, a qualidade, obviamente, das atividades e tem como consequência, né, medir uma variação de humor que, se tudo der certo, a gente consegue melhorar esse humor do paciente, né? Trabalhar uma coisa que vocês já conhecem, a respiração e o relaxamento muscular. São 2 técnicas interessantes. Não vou entrar aqui, o Eliadab já estava ali na vontade, mas hoje não vou fazer. Uma outra técnica interessante na TCC são os cartões de enfrentamento, né? Onde o paciente tem ali uma colinha, onde diz para ele o que ele pode fazer numa determinada situação. Então, por exemplo, me sinto nervoso, o que fazer? Relaxamento, respiração diafragmática, ligar para um amigo, sair de casa e dar uma volta, fazer o RDP dele, ouvir música, ver série, né? Esse cartãozinho, às vezes o paciente bota dentro da carteira, né? Chegou aquele momento de crise, ele não está conseguindo lembrar o que fazer, ele pega o cartão e ali ele tem um apoio visual que diz para ele mais ou menos o que ele tem que fazer. Vou fazer um cartão desse para prova presencial. Não? Tipo, quando eu esquecer da matéria, eu vou ter que falar, não, professor, tem um problema aqui, tal, usa esse cartão para me ajudar. Não. Uma outra coisa que a gente trabalha, né, pode trabalhar com o paciente, as listas das razões para viver, em pacientes que têm mais a questão de ideação suicida, por exemplo, onde a gente vai trabalhar com o paciente motivos para ele continuar vivo, né? Trabalhar com o paciente, encontrar junto com o paciente um caminho de vida que vale a pena ser vivida. Isso, aliás, é bem legal de fazer. Uma outra coisa que eu vou falar melhor numa outra aula mais para frente é a técnica da exposição, que a gente usa muito em fobia, mas a gente pode usar, na verdade, ansiedade em geral, a gente pode usar, né, a exposição, que é quando você vai, obviamente, né, expondo o paciente aos poucos àquela situação ansiogênica, né? Por exemplo, a pessoa que tem medo de elevador. Tem gente que não gosta de ver nem a porta do elevador, por mais que esteja desligado, não gosta nem de ver a porta do elevador. E a gente vai aos poucos trabalhando com o paciente, dando ali ferramentas para o paciente conseguir lidar com a ansiedade e aos poucos expondo o paciente,
gradualmente, com muito cuidado aos estímulos, até ele habituar com os estímulos. E aí ele se habituou com o estímulo, eu subo um pouquinho o nível de dificuldade. Lá pelas tantas, eu já estou entrando no paciente com elevador, mas não vou... Se eu entrar a primeira vez com um paciente no elevador, eu não vou apertar o botão para o elevador subir ou descer. Só vou entrar com ele e vou sair. Vou fazer isso algumas vezes até que ele se sinta mais tranquilo. E aí sim eu vou subir o nível e assim vai. Gráficos em forma de pizza, né? Colocando qual seria, o que acontece na vida, né? O que é o real, o que seria o ideal para trabalhar com. São maneiras, né, de pôr no papel determinados aspectos que o paciente fala, só que ele não se dá conta, às vezes, da proporção daquilo que ele está falando. E quando você bota no papel de maneira visual, isso fica mais claro para ele, né? O que acontece de fato e o que ele gostaria que acontecesse. Isso também ajuda a promover mudança. E, gente, eu sei que eu dei uma corridinha um pouco maior agora no final, mas eu queria agradecer vocês pela paciência, ficarem aqui até essa hora. Vamos muito encontro assim, o indivíduo e pensamentos extremistas alimentam muito esse processo disfuncional. Sim. E aí entra no campo lá das distorções cognitivas ou erros cognitivos que a gente falou em aulas anteriores, né? Tarcísio, eu vou sugerir, umas coisas que eu poderia sugerir, não só a você, mas a todos, é que vocês olhem com carinho aquele livro da Mente Vencendo o Humor. Né? Como se vocês fossem um paciente, né? Ele é legal porque ele tem várias dessas técnicas que vocês podem fazer com vocês mesmos. E ele explica, ele faz a psicoeducação da TCC de uma maneira muito legal. Não deu 10 horas, é? Aham, claro. Eu ia falar um negócio, eu vou ficar calmo. Não era briga nem nada demais, não. Eu ia comentar uma situação que aconteceu, mas enfim. Cuidado, tá gravando. Não, eu sei, não era nada demais, não. Só que, na verdade, eu acordei muito cedo hoje, então eu tô cansado. E hoje eu comecei a fazer exercício, então eu tô todo detonado. Então. A gente precisa em algum momento, né? Tomar vergonha na cara. Então. Aí verão tá chegando, o senhor quer ficar tchutchuco, né? O meu projeto deve ser projeto 2028, né? 2021 não. 2028, só se for. Mas voltando, né? A TCC, né, é uma linha que tem uma série assim, absurda de técnicas, né? Eu não vou fazer isso, eu ia fazer e esqueci. Eu podia aqui botar uma pilha de livros aqui, só com técnicas. Claro que algumas técnicas vão se repetir nos livros, mas os livros têm técnicas, e são muitos livros com técnicas de TCC. Então, a gente tem N técnicas diferentes para N coisas. Então, a gente nunca vai aprender todas, né? Mesmo eu tendo feito a especialização, eu não aprendi todas as técnicas de TCC na minha especialização, porque elas são muitas, né? A gente sempre vai estudar, né, e vai tentar encontrar as técnicas que a gente acha mais interessantes e que dão mais certo para cada paciente, né? Mas é importante a gente ter uma noção daquilo que é mais básico, né? Ter a noção lá da RDPD, né, ter uma noção de reestruturação cognitiva, as técnicas respiratórias, né, para redução de estresse, por exemplo, algumas técnicas para lidar com pensamentos automáticos, enfim, são coisas muito importantes. Então, pelo visto, tem técnica até para trauma. Sim, o Tarcísio. Aliás, mais do que técnicas, existem protocolos inteiros para trauma. Não é meu departamento, mas o meu mentor em DBT, a especialidade, ele é lá do Sul, ele trabalha com trauma. Ele faz pesquisa na área de trauma, baseado em TCC e DBT, que é a linha que eu estudo para trabalhar muito com border, né? E como no transtorno de personalidade borderline você tem muito histórico de trauma, então, né, tem muitos protocolos para trauma próprios para isso. Então, existem vários protocolos para trabalhar trauma, mas não é meu departamento. Okay? Sim, Eliadab. Então, uma pergunta simples, na verdade. Após conclusão, né, da faculdade, tal, da graduação, né, se deitar sobre livros da TCC, né, seria suficiente para bancar, né, investir, né, na TCC como abordagem terapêutica, ou você já defende que seria imprescindível a pessoa que quer atender com essa abordagem, ela buscar uma especialização, né? A graduação
e leitura, né? Tipo, autodidata, digamos assim, não dá conta, né? É uma dúvida que me ocorreu.